Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula agora de farmacologia nessa sexta-feira. E hoje eu vou falar um pouco para vocês das prescrições em odontologia, tá? Então, vamos começar. Tá aqui? Bom, eu achei um compêndio, tá? Que é um protocolo feito pela doutora Neide Pena Cotto, que é especialista no assunto, e esse protocolo eu vou postar no grupo para que vocês tenham acesso. Então, o que nós iremos falar hoje, né? Os medicamentos utilizados em odontologia, tá bem? Lembrando que os conteúdos postados aqui, eles serão utilizados para desenvolver as atividades online e também a obtenção da nota 1. É interessante passar para vocês como que eu vou cobrar isso. Então, de que forma eu irei cobrar? Eu vou dar a vocês um estudo de caso individual para vocês estarem fazendo e postando no ambiente virtual. Esse estudo de caso vai valer 5 pontos. Tá? Então, 5 pontos será um estudo de caso. E os demais pontos, professora, vai ser as atividades que vocês vêm postando ao longo das semanas. Resumo de aula, atividade que vocês vêm respondendo, mapa conceitual, tudo isso, 5 pontos também. Nesse contexto de participação, é importante vocês deixarem comentários sobre dúvidas, sugestões, e isso também é participação em sala. Tá? Eu tenho um aluno que vai lá e escreve: professora, eu não entendi tal assunto, eu vou e respondo. A turma de vocês, eu não estou vendo isso. Tá? Então, a dúvida que você tem, você deve entrar no ambiente virtual, deixar no comentário para que eu possa estar respondendo, certo? E isso também é avaliação participativa em sala de aula, tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje, então. Medicamentos em odontologia. O que eu vou poder prescrever, professora? Todos os medicamentos, né? O que é prescrição? Prescrição é um ato técnico, gente. Técnico que eu me refiro cabe a um profissional legal inscrito no conselho prescrever. Quem são esses profissionais? Então, são os profissionais da área de saúde. Tá? Então, nós temos aí os profissionais da saúde legalmente aptos a prescrever. Quem são? Os médicos veterinários, cirurgiões, dentistas e os enfermeiros. Quem determina isso? O Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele mantém, né, a determinação que diz que quem pode ser, quem deve prescrever, são profissionais habilitados e registrados no Conselho. Odonto, né? Cirurgiões dentista, eles estão amparados pela Lei 5.081 de 66, que vai regularizar a prescrição. O que essa lei vem dizendo? Que compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar o medicamento, né, de uso interno e externo, indicados em odontologia. Nossa, como que isso vai ser determinado? Para pensar. Eu sou um cirurgião dentista, eu preciso prescrever. Existem inúmeros tipos de medicamento. Como que eu vou prescrever de forma ética? Essa questão, gente, é exatamente que o cirurgião dentista, ele pode prescrever quando a prescrição atender os casos em odontologia. Então, são medicamentos que têm que ter a finalidade odontológica. Você não vai ver um cirurgião dentista prescrever anorexígenos, tá? Para epilepsia, para mal de Parkinson, não. Eu sou farmacêutica e no balcão, muitos farmacêuticos têm a dificuldade. Às vezes chega uma prescrição de um odontólogo, de um cirurgião dentista, que é para anorexia, né? Então a gente vê que não tem, uma discrepância, ocorre, né? Tá errado, ele não pode prescrever anorexígeno. Essa questão
o Ministério da Saúde deixou em aberto que eles podem prescrever, porém, essa prescrição tem que atender um fim comum. O que é um fim comum? Tem que estar vinculado a um problema odontológico, certo? E aí, quem que vai corrigir isso? Quem que vai atuar? O profissional farmacêutico, às vezes lá no balcão da farmácia, que vai ver que aquela medicação não está atendendo a finalidade, certo? Então, dos medicamentos prescritos, vocês podem prescrever desde que a finalidade seja atendida. Qual que é a finalidade? Um distúrbio, um problema relacionado à odontologia. Então, sugestão para prescrição racional de medicamento. O que é prescrição racional? Exatamente você atingir a finalidade terapêutica, né? Então, racional. O que será uma prescrição racional? Aquela que atende a finalidade correta. Então, o medicamento está sendo destinado para dor após um trauma cirúrgico. Ótimo. Esse medicamento é controlado? É, mas ele está atendendo uma finalidade. Então, nós temos aqui um uso racional. Primeira etapa, o profissional de saúde deve coletar informações do paciente, investigar e interpretar seus sinais e sintomas para realizar o diagnóstico. É aquela história. O profissional de odonto, ele tem que conhecer o paciente, buscar, fazer uma anamnese de qual situação o paciente se encontra, qual situação clínica. Exemplo, às vezes vai vir um paciente diabético, às vezes vai ser um paciente hipertenso, às vezes é uma gestante. Então, ele deve conhecer e fazer, né, investigar e interpretar toda a clínica do paciente e realizar um diagnóstico correto, tá? Sem ele levantar, coletar informações, é muito perigoso prescrever qualquer tipo de medicamento, tá bom? Então, vai ser importante que ele conheça. Que o primeiro de escolha. Então, eu tenho que saber e eu tenho que ter esse compromisso em levantar dados do paciente para poder chegar a um diagnóstico correto. Terceira etapa, selecionar o tratamento que considerar mais eficaz e seguro para aquele paciente. Então, nós, primeiramente, vocês da parte de odontologia tem que chegar a um tratamento eficaz e que atenda à realidade daquele paciente. Quarta etapa, o ato da prescrição pode conter medidas medicamentosas ou medidas não medicamentosas que muitas vezes contribui sobremaneira para a melhoria das condições de saúde do paciente. Condutas medicamentosas ou não devem constar de forma compreensível e detalhada na prescrição para facilitar do medicamento e o uso pelo paciente. Então, no ato de prescrever, vai ter que ter o cuidado. É de manhã, de 12 em 12 horas. Esse antibiótico vai acordar de madrugada para ser tomado. Então, todas essas cautelas, todas essas terapias vai ter que ser seguida. Então, isso vai evitar o quê? O uso irracional. De que adianta prescrever um antibiótico que a criança tem que acordar 2 horas da manhã para tomar e ela não acorda, né? Então, a terapia medicamentosa, ela tem que ser levada muito a sério. Se você passou o antibiótico, que é de 8 a 8 horas, e um horário desse é de madrugada, aquela criança, aquele paciente vai ter que acordar. E aí, você conhece a realidade dessa criança? Você conhece a realidade? Então, você vai ter que conhecer. É idoso, é criança, é um adulto, né? E às vezes você tem um medicamento que não precisa estar acordando de madrugada. Então, você pode prescrever durante o dia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta
quando nós tentamos evitar o uso irracional de medicamento. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quinta etapa: após escrever a prescrição, o profissional deve informar o paciente sobre a terapêutica selecionada. Informação. O que não acontece? Às vezes o prescritor ele passa o medicamento, mas ele não orienta quanto à tomada. Aí a pessoa faz da seguinte maneira: hipertensão, por exemplo, toma quando convém. Então, eu estou aqui, eu sou hipertensa, o médico prescreveu, tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum. De repente acontece uma situação de estresse, de repente acontece uma situação que a pessoa vai a níveis pressóricos exorbitantes. E daí, não tomou o medicamento, vai acontecer o quê? Óbito. Então, o médico tem que orientar a utilização do medicamento, por que ele está tomando, qual o efeito desse medicamento e qual a necessidade de manter o tratamento. Então, a quinta etapa aí é a informação. Muitos prescritores, muitos cirurgiões dentistas, muitos médicos, muitos enfermeiros não orientam a utilização de medicamento. A pessoa vai para casa com antibiótico, toma 2, 3 vezes e para o tratamento. O que significa? Perdeu todo o tempo, tá? Lembrando que volta ao processo de infecção e essa pessoa pode ter problemas ainda maiores. Então, no uso racional de medicamento, o profissional deve conversar sobre o medicamento, a terapêutica prescrita. Sexta etapa: combinar reconsulta para monitoramento do tratamento proposto. Então, ele deve também remarcar o quê? O retorno, né? Então, o retorno daqui 7 dias você retorna para ver se o antibiótico foi útil, se o processo infeccioso foi embora, né? Daqui 7 dias você retorna para saber se a dor diminuiu ou, em caso de anti-inflamatório, me retorna pelo telefone, né? Tem muitos dentistas que falam, vá para casa e me dá notícias por telefone. O que ele quer saber? Se o medicamento foi eficaz, se atendeu ou não atendeu, certo? Então, o monitoramento vocês vão ter que fazer como dentista. Tudo isso é para quê? Para que a terapêutica seja atendida, para que o uso racional de medicamento seja complementado no seu atendimento. Receita. Quanto à receita, né? Então, imagina lá, teu nominho, doutor Tiago, né? Lá, bonitinho, Melissa, Jackson, né? Então, um timbre, e nesse timbre você vai ter que colocar a tua identificação, a identificação do paciente, a forma de uso, o nome do medicamento, a posologia, data, assinatura, carimbo e CRO. Gente, por que isso é tão importante? Porque tem dentistas, médicos veterinários, médicos e enfermeiros que podem prescrever e prescrevem medicamento irracional. O que é irracional? Ele passa uma fluoxetina para a vizinha dele, porque a fluoxetina ajuda no emagrecimento. Ela viu na internet e ela pediu essa receita e ele prescreve. O que vai acontecer? Vai chegar na farmácia, o farmacêutico vai pegar a fluoxetina e falar, tudo bem, é para ansiedade, né? De repente, essa paciente está com problemas de ansiedade. Mas, com o tempo, aquele uso contínuo leva a entender que a prescrição do profissional está de forma irracional. Ele está prescrevendo um medicamento para um distúrbio que não cabe a ele a prescrição, tá? Como nós vamos identificar isso? Através do quê? Do formulário que ele preencheu e assinou. Então, isso é muito importante. No uso irracional de medicamentos, nós conseguimos identificar um erro através de uma prescrição que ele faz, só que essa prescrição não atinge o quê? A área dele, é fora da área. Imagine um médico, né, um cirurgião dentista prescrevendo um anorexígeno, um anticonvulsivante, um medicamento para epilepsia, está fora do protocolo. E nós conseguimos identificar isso.
Então, quando vocês tiverem a receita de vocês, vocês vão preencher, mas lembrando sempre, essa prescrição tem que atender o tratamento odontológico, o procedimento que vocês estão executando no paciente. Fora disso, é antiético, fora disso é uso irracional, fora disso, quem cabe prescrever é o especialista, tá? Então, qual que é o grande eixo da prescrição em odontologia? É a finalidade. Se a finalidade for terapêutica voltada à odontologia, qualquer medicamento. Se não, tá errado, tá bom? Via de fato, é isso que se aplica às receitas comuns. Receita de controle especial, pode? Com certeza pode, tá? Então, nós temos dores agudas, tá? Dores agudas, tem alguma coisa de trigêmeos, retirada de trigêmeos em odontologia, que é um inferno de dor, né? É um distúrbio. Eu tava lendo sobre isso. Eu tô olhando aqui pra Gabi, gente. A Gabi tá acompanhando aqui a minha aula. Minha única aluna. Então, eu tava lendo sobre isso. É uma dor muito forte. Dor traumática. Cirurgias, né? Vocês sabem de odontologia a que me refiro. Nesse caso, a pessoa não vai se sentir bem com um analgésico simples. Uma dipirona, um paracetamol. O odontólogo, o cirurgião dentista, tem que prescrever um medicamento controlado. Aí entra o quê? A portaria 344. O que é a portaria 344? A portaria 344 é uma lista, tá, de medicamentos que tende a ser controlados, porque geram dependência, tá? Então, a portaria 344, ela vai acompanhar e vai colocar os medicamentos quando causam dependência química, física, nessa lista. Passou esse medicamento, o paciente está correndo risco de ter uma dependência com esse medicamento. Mas se aplica? Se aplica. Porque se o paciente tem dor, ele vai ter que usar, certo? Então não será um medicamento que o cirurgião dentista vai prescrever que vai durar 6, 7 meses. Não. Só o período da cirurgia, só o período da dor intensa que o cirurgião dentista vai prescrever. Por quê? Porque o benefício está sendo maior do que o risco, certo? Então, é uma senhora e ela fez a retirada cirúrgica, né, do dente do juízo, que vocês sabem muito bem o que é. Então, essa retirada cirúrgica causou uma dor muito intensa. Ela vai para casa, você sabe como dentista que ela vai sentir muita dor. Então não vai prescrever uma dipirona, um paracetamol. Prescreve uma codeína, um medicamento, uma morfina. A morfina é câncer terminal. Mas prescreve um medicamento da portaria 344. Ela vai comprar, vai tomar e depois o organismo dela vai limpar. Por quê? Porque você não vai dar outra receita para a mulher, né? Então, a portaria 344 são aqueles medicamentos que são prescritos quando o benefício é maior que os riscos, tá? Então, é os controlados, ou tarja preta, tudo bem? Cirurgiões dentistas podem prescrever? Pode prescrever, desde que atenda a finalidade, tudo bem? Tem que estar dentro do serviço que vocês se dispõem a fazer. Não vai prescrever 344 para a pessoa perder peso. Não vai prescrever para ganhar massa muscular. Pode prescrever? Pode. Só que vai dar problema lá na frente. Porque sempre tem um farmacêutico, sempre tem um médico que vai pegar essa receita. Sempre tem um paciente que vai passar mal depois de usar e vai para uma emergência. Chega lá, quem prescreveu? Né? Então, isso é ética profissional. Tudo bem? Pode, mas não deve. Tudo lhe é lícito, mas pouco convém, tá bom? Então grave isso quando tiver de frente com a portaria 344. Aqui um exemplo de controle especial. Ópio, né? São analgésicos fortíssimos, tira a dor que uma beleza, parece uma mão. Tira, alivia. Exemplo, codeína e tramadol. Nossa, tramadol
você chega a ver estrelas, tá? Ver gnomos, porque a dor estava tão intensa, você tomou e vai embora. Porém, efeito adverso, causa dependência química, a pessoa fica viciada. Compensa? Não compensa. Pode prescrever? Pode prescrever. Imagina que a pessoa teve um acidente e perdeu todos os dentes, ou a maior parte dos dentes, e aí foi um cirurgião dentista, Max Bubo, não sei alguma coisa, né? Que eu não sei mesmo, e precisou fazer o quê? Uma cirurgia. Após ter feito isso, ter passado anestesia, ele vai sentir dor aguda. Então, o cirurgião dentista vai prescrever medicamentos controlados, né, fortíssimo para tirar dor, por um tempo, até o processo inflamatório diminuir. Diminuiu, aí ele vai seguir com nimesulida, dipirona, etc e tal. Benzodiazepínico. Benzodiazepínico também pode ser prescrito. O que é benzodiazepínico, gente? São os ansiolíticos, tira ansiedade, relaxa. Ah, delícia. Quem nunca tomou um Rivotril, né? Então, a Gabi tá dizendo aqui, Então, são medicamentos para ajudar na sedação. Lembrando que alguns benzodiazepínicos, eles são utilizados por cirurgiões para diminuir a dose de anestésico, tá? Então eles são muito bem aceitos. Eu dou midazolam e aí eu não preciso dar tanta dose de anestésico, tá? Então é muito bem aceito. Exemplo aqui, midazolam, uso de sedação consciente, 40 minutos antes e uma hora e meia de duração. Um efeito que vai dar o que? Uma calmaria. Então tem pacientes que é necessário. A terapêutica, o uso de medicamento controlado se aplica. Pode prescrever? Pode prescrever. Está atendendo uma finalidade? Está atendendo uma finalidade. Antidepressivos também, a fluoxetina, antidepressivo é para agir a nível de calmaria, tá? A fluoxetina, ela também é ansiolítico, hipnótico, tranquilizante, certo? Então, antidepressivos como a fluoxetina, porém, não pode prescrever se não atender uma finalidade voltada na área de odontologia. Então, nesses casos, não. Anticonvulsivante também pode prescrever. Então, dores neuropáticas, disfunções, dores oncológicas, anticonvulsivantes é muito bem aplicado quando a pessoa corre o risco de ter uma epilepsia, uma crise convulsiva, né, no ato do procedimento. Então eu tenho que tomar o quê? Fazer com que ele tome o quê? Um anticonvulsivante, para que não venha na hora do procedimento, né, apresentar uma convulsão. Imagina, na tua cadeira, um paciente tendo convulsão. O que você faz? Prescreve e aí atende uma finalidade e consegue trabalhar com esse paciente. É medicamento da portaria 344? É. Pode, desde que atenda a finalidade. Quais são as maiores dúvidas aí, né, quando se vai medicar? As indicações. Então, na indicação, você tem que sempre ver se esse medicamento não vai interagir. Então, se eu tenho um paciente que tem 3 patologias crônicas, então vamos aí, ele é asmático, ele é hipertenso e é diabético. Cuidado, você vai ter que saber o que vai passar para ele. Você não pode passar com uma pessoa atlética, como diz nosso presidente Bolsonaro, né? Então, se ele não for atlético, não se aplica, tá? Você tem que ter cuidado, então você tem que conhecer este paciente. Cuidado com gestante. Gestante é um caso seríssimo. Muitos dentistas não mexem em dentes em pacientes que estão gestantes. Espera, às vezes deixa ela com dor, não tem coragem de mexer. Por quê? Porque é o risco, gente. Imagina você fazer um anestésico numa gestante.
e após o procedimento ela perde essa criança. Então, é um risco, né? Às vezes você deixa ela, trata ela com alguns remédios, medicamentos para diminuir, mas não faz o procedimento que tem que ser feito. Espera ela ter o bebê para depois fazer cirurgia ou outras coisas. Então, cuidado com a gestante, você tem que conhecer, você tem que ter muita segurança para fazer algum processo necessário, tá? Cuidado com o diabético. Diabético é uma coisa seríssima. Mexeu demais, não cicatriza. Ah, por quê? Não. Se a glicemia não estiver controlada, eu não faço nenhum tipo de procedimento. Bom, pelo menos eu não faria, né? Por quê? Porque você mexeu, não cicatriza. E aí? Ou você mexeu, a glicemia dele está muito alta, ele vai ter problemas cardiovasculares, problemas de recuperação, problemas... Enfim, paciente diabético é um cuidado especial. Paciente hipertenso, você fez o procedimento, porém ele infartou na tua mesa. E aí? Corre um risco, muito risco, gente. Hipertenso é um grupo de risco. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Então, como o coronavírus está aí, né? A gente já sabe. Grupo de risco, né? Grupo de risco. Grupo de risco é isso. É aqueles pacientes que não são atléticos, que correm o risco de você o quê? Levá-los ao óbito mais rapidamente. Então, para prescrever um medicamento, né? O medicamento vai ter um risco, vai ter uma reação adversa, vai dar um efeito bom, mas vai dar um efeito ruim, chamado reação adversa, que pode levar ao quê? A um descontrole orgânico e o óbito. Você não quer isso, então você tem que se atentar a esses tipos de paciente. Agora vamos começar com o que o cirurgião dentista prescreve. Gente, eu amei esse material, amei, tá? Tá bem sintetizado, bem legal, e nada que não esteja aqui que é necessário. Tudo que é necessário saber está aqui. Tá? Então, é um material muito bom da doutora. Vou postar lá no grupo, tá? Então, o que o cirurgião dentista prescreve? Primeiro, né? Nós vamos começar por eles, anti-inflamatório. Então, chegou com dor, tem um processo inflamatório, tem uma resposta inflamatória, vai precisar o quê? De anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, eu tenho a primeira classe, que é não esteroides ou não esteroidal. AINES, anti-inflamatório não esteroidais ou não esteroides. E AIN, anti-inflamatório esteroides ou corticosteroide. Agora pega a caneta e vai rabiscando, tá? Porque nós iremos começar o que não está aqui e precisa aprender, certo? Então, vai lá, pega. Ai, cadê minha caneta? Corre, tá aqui, ergue toda, né? As almofadas, achou? Achou? Tá. Não grite, não grite. Vai com calma, tô esperando. Pronto? Primeiro, então, desse slide aqui, se divide, dois grupos, anti-inflamatório não esteroides e anti-inflamatório e esteroide. O que é esteroide? Hormônio. Então, nós temos aqueles anti-inflamatórios que têm a base hormonal e os que não têm a base hormonal. Os não esteroides, eles são anti-inflamatórios que não são glicoproteínas. Os esteroides ou corticosteroides, eles têm a base chamada glicoproteína, são hormônios. Anti-inflamatório não esteroide vai controlar a inflamação, a analgesia, a febre, vai inibir o COX-2 e prostaglandina. Professora, o que é COX-2 e prostaglandina? Ai, Senhor. Vamos lá. Todo processo de injúria, tecidual, de agressão, causa a liberação de substâncias químicas.
Quem são essas substâncias químicas? Toda lesão tecidual vai gerar o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ativar enzimas COX e prostaglandinas. Essas substâncias serão responsáveis pelos sintomas. Então, por conta da liberação, ocorreu uma injúria, o organismo liberou as COX e a prostaglandina, aquele paciente está sentindo dor, calor, rubor, edema. E se não cuidar, vai ter perda de tecido. Então, a resposta inflamatória é essa. Mediante uma lesão, uma injúria, nós temos liberação de COX e prostaglandina. O que os anti-inflamatórios vão fazer? Vai diminuir a liberação de COX e de prostaglandina. Anti-inflamação. Inflamação é a liberação de COX e prostaglandina, gerando febre, dor e o processo inflamatório, certo? A finalidade dos anti-inflamatórios é inibir a liberação, inibem COX e prostaglandina. Anti-inflamatório, esteroide. Já ouviram falar que corticosteroide incha, retém líquido? Por quê? Porque a base deles é glicoproteína. Então, os anti-inflamatórios esteroides serão base hormonal. O que eles fazem? Inibe precursores mediadores inflamatórios, tá? COX e prostaglandina. Eles são hormonais, provoca efeito colateral em altas doses. Efeito colateral em alta dose, retenção hídrica, inchaço, edema, tudo por ser essa característica hormonal. Pode provocar hipertensão. Imagina uma pessoa usando um anti-inflamatório que retém líquido, que causa edema, inchaço. O que vai acontecer com a pressão desse paciente? Subir a níveis. Por quê? Por causa da retenção. Então, usar em curto tempo, não pode ser de uso prolongado. Perguntinha: o cara é hipertenso. Se ele é hipertenso, qual a sua opção terapêutica? Qual classe você iria prescrever e qual você não vai prescrever mais? Vai lá no comentário e comenta. E eu vou embaixo. Oi, querido. Participe da sala de aula, gente. Deixa seu comentário lá. Eu quero que você, se você assistiu meu vídeo, você vai comentar lá. Vai ganhar um coraçãozinho, tá bom? Então, se ele é hipertenso, qual classe anti-inflamatória já de cara deve ser evitado? E por quê? Analgésicos. Detalhe: anti-inflamatório vai tirar inflamação, dor, febre, todos os sintomas da inflamação. Dor, calor, rubor e edema. Retira tudo. Anti-inflamatório. E analgésico? Analgésico agem na dor, ação local. Então, eu tenho medicamentos que eles são só analgésicos. E tenho medicamentos que são anti-inflamatórios. Tira tudo. Então, analgésico é a ação periférica, ação local, certo? Fora, externo, algum tecido. Nós temos o AS. O AS é um anti-inflamatório que não é hormonal, então ele é não esteroidal. Para que ele é indicado? Para dores leves. Então, o paciente está com dor leve, dorzinha de cabeça. Muito utilizado em criança, AS infantil. Dorzinhas mais de nível periférico, dores que não são tão acentuadas, que não dá para ver ainda um processo inflamatório, né? Que não tem muita febre. Então, somente uma dor, AS. Então, pertence ao não esteroidal, não é hormônio, é indicado para dor leve. É utilizado também, gente, para trombose. Então, o AS, ele também tem outra finalidade. Trombose, porque ele tem ação antiplaquetária, inibe a produção de tromboxano, tá? Quando ele inibe o tromboxano, ele diminui os níveis de plaquetas, certo? Então, quem está com plaquetas baixas, pode tomar essa? Vai lá no comentário.
Comente, não pode. Quem tem trombocitopenia baixa de plaqueta pode tomar AS. Por que não? Porque a sua produção impede tromboxano. Impedindo aqui a produção de tromboxano, a gente não tem plaquetas. Paciente com dengue, pode? Suspeita de dengue? Não pode. Se você prescrever, vai tirar a dor, mas vai tirar o quê? A homeostase sanguínea. Esse paciente vai ter uma hemorragia. Paciente pós-operatório, pode? Perdeu sangue? Qual a capacidade dele? Qual a chance dele ter uma hemorragia? Você vai prescrever? Então, por que o paciente, quando tem risco de hemorragia, não pode tomar AS? Vai lá no comentário e comente no comentário, tá? Coloca lá, professora, se você comentar errado, que legal. Eu vou lá e comento e você tira a tua dúvida e aprende. No dia que chegar um paciente, você já tá afiado. Inibe a ciclooxigenase, COX. Então, vai fazer, também tem uma atividade anti-inflamatória fraca, tá? Mas tem uma atividade também. Curva, dose resposta é de 600 mg a toxicidade. Então, um nível exagerado aí de AS, 650 mg leva a níveis tóxicos. Dipirona, amo dipirona, não vivo sem. Dipirona é um anti-inflamatório não esteroidal, mais eficaz com o AS. E o AS inibe, gente, a COX, mas ele não tem uma potente ação anti-inflamatória, tá? Então é bom vocês entenderem isso, porque eu coloquei aqui, ó, inibe ciclooxigenase, mas não de forma acentuada, eficaz, tá? Então tem uma leve ação anti-inflamatória, mas ele é mais considerado que a primeira função dele, tirar a dor. Dipirona. Dipirona é considerada aí não esteroidal, tem a função anti-inflamatória, é mais eficaz que o AS. Por quê? Porque a atividade anti-inflamatória é mais acentuada. Inibe a prostaglandina, mecanismo complexo, nível periférico e central. Olha só, a dipirona age aí a nível periférico e central, é mais potente que o AS. Curva dose e resposta, então 500 mg é para não levar níveis tóxicos. Então nós temos um padrão, 500 mg. 500 mg uma hora antes e 500 mg de 6 em 6 horas por dia. Qual que é a reação adversa da dipirona? A granulocitose. A granulocitose. Para você que está deitado aí comendo pipoca. Pega a caneta e anota. A granulocitose. O que é a granulocitose? Diminuição de leucócitos. Então, uma automedicação por dipirona pode levar a uma baixa da resposta inflamatória. Pode mascarar um quadro clínico. Às vezes a pessoa tem um problema inflamatório, precisa de uma intervenção e fica tomando dipirona. Dipirona. O que acontece? A dipirona vai tirar a dor, você não vai sentir, mas tá com o problema lá. Vai tirar a dor e o problema vai continuar. Quando ele se depara, ele já está num quadro de sepse. É o que acontece em infecção bacteriana. Às vezes a pessoa está com dor porque é uma infecção, aí toma dipirona. Mascara a dor, as bactérias continuam crescendo sem dor. Quando vai ver, já está numa sepse. Já está na corrente sanguínea e aí tem que ficar na UTI, etc e tal, certo? Então, reação adversa, a granulocitose, diminuição de leucócitos, tá? Esse processo ocorre com uma dipirona. Também ulcerações no intestino, a dipirona pode causar feridas no intestino, pele e mucosa. É só a dipirona. É só a dipirona? Mas os efeitos das reações adversas ninguém fala. Ninguém fala. É igual mãe. Ah, meu filho é lindo, é maravilhoso. Casa pra você ver. Né? Casa. Então, aí que você vai conhecer.
a pecinha. Dipirona é a mesma coisa, é ótimo, tira dor, inibe, só que quando ele inibe, ele provoca uma resposta, um risco, que é diminuição do leucócito, ulcerações no intestino e perde mucosa. A pessoa está com a imunidade baixa, tem HIV, a pessoa já tem problema gástrico, você vai indicar a dipirona? Por quê? Comenta lá. Porque eu quero matar a pessoa, né? Porque eu quero provocar uma ferida enorme no seu intestino. Aí sim, certo? Caso contrário, não prescreva dipirona. Paracetamol, para você tá mal, tá? Paracetamol, na minha opinião, é um medicamento altamente agressivo, tá? Contraindicado em hepatopatias graves. Gente, quem souber o que é paracetamol, não toma, porque ele vai lá no sistema hepático e causa um impacto, um trauma no seu sistema hepático. Então, quem tem problemas de fígado não pode tomar paracetamol. Porém, ele é indicado em usar em dores leves e moderadas. Agora eu pergunto: a pessoa tem úlcera, a pessoa tem baixa de plaqueta, o que eu vou prescrever? Paracetamol, certo? Então, os medicamentos, não existe aquele que não tem reação adversa. Existe o profissional que vai saber identificar para quem que ele prescreve. É diferente? Se eu tenho um paciente que tem problema hepático, eu não vou prescrever paracetamol. Eu vou prescrever uma dipirona. E se ele tem problemas de úlcera e tem problemas de... Aí você prescreve, mas sabendo que ele vai apresentar o quê? Uma reação adversa. Você vai ter que monitorar isso, certo? Então, qual que é a ação? Inibe a síntese de prostaglandina, atividade anti-inflamatória, não possui atividade anti-inflamatória sentida. Inibe, mas não é um anti-inflamatório potente. Pode causar sensação de relaxamento, então agem a nível central aí, relaxando a musculatura. Então, a dose 1 grama, só pode medicar 500 mg de 6 em 6 horas, a dose máxima 4.000 mg por dia. Então, acima disso, altamente tóxico. Analgésicos de ação central, tira dor e age no sistema nervoso central. Cloridato de tramadol. Cloridato de tramadol é portaria 344. É denominado opiáceo, age em dores moderadas e intensas, atua a nível medular e cérebro, usar por períodos curtos. Então, esse analgésico aqui, ele é da portaria 344, pode se utilizar desde que atende a finalidade. Então, fez um procedimento cirúrgico, a dor é muito intensa, moderada e intensa, os outros não vai resolver. Eu uso aqui ação central, tá? A analgesia vai ser central. Então, cloridato de tramadol é nesses casos que o cirurgião dentista vai prescrever. Dose máxima 400 mg por dia. Então, 8 cápsulas de 50 mg é a dose, não pode exceder esse tipo de concentração. Codeína também é portaria 344, é derivado da morfina, então é uma droga altamente potente, vai agir, ação nas endorfinas de controle da dor, tem um limite de prescrição, apresenta maior risco de toxicidade que o tramadol, usado com paracetamol, que é o Paco, tá? Então, o Paco é um medicamento comercial muito utilizado para as pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos ou têm dores intensas moderadas. Então, o cirurgião dentista costuma prescrever bastante, tá? E a farmácia dispensar, que é associado a paracetamol com a codeína, certo? Então, aqui, ó, usado com paracetamol. Então, essa associação Tilex, Paco e tem outros nomes também, certo?
Anti-inflamatórios, inibidores de mediadores pró-inflamatórios, favorece os desaparecimentos de edema e trismo, colabora com uma ação analgésica ou analgesia. O que um fármaco anti-inflamatório faz, gente? Muito simples. Ele inibe as quimiotaxias da resposta inflamatória. O que é quimiotaxia? É a liberação de substância, né? Na hora do machucado, do ferimento, substâncias são liberadas. Substâncias que vão lá e provocam dor, substâncias que vão lá e aumentam a permeabilidade, substâncias que geram edema, substância que gera o quê? Uma resposta inflamatória. Quando você toma anti-inflamatório, ele sequestra toda essa substância. Embora esteja acontecendo uma resposta, você não sente, fica mascarado, certo? Então, cortou o dente, tirou, vai ficar todo inflamado. Por que eu não estou sentindo dor? Porque eu estou sob o efeito do anti-inflamatório. Aquela substância ali que gerariam dor, que geraria edema, inchaço, estão todas sendo sequestradas. Os anti-inflamatórios se ligam a essa substância e sequestra. Então, nós temos um paciente o quê? Sem dor, sem edema, sem inchaço, sem calor local. Por quê? Porque está sob o efeito do anti-inflamatório. Diclofenaco. Então vamos falar aqui dos diclofenaco. Quem nunca tomou um diclofenaco, né? Adoro. Também é uma classe não esteroidal, rápida absorção, diminui a absorção na presença de alimentos. Perigo dos diclofenaco: atravessa a barreira placentária, excretado pelo leite. Não pode ser usado em pessoas que têm o quê? Hipertenso pode tomar? Fala pra mim. Diclofenaco. Cardiopatias graves e doenças renais. Não usar em alérgico a AAS. E os efeitos são náuseas, vômitos, constipação e cefaleia. Efeitos adversos esperados é principalmente irritação gástrica, né? Que a pessoa vai ter vontade de vomitar, constipação, problemas gástricos. Agora, a pergunta do diclofenaco aqui, que quando você estiver lá no seu consultório, você tem que saber. Cardiopatias graves. Por que não diclofenaco? Ah, mas o diclofenaco é muito bom, minha mãe toma. Mas o paciente que você está atendendo, você fez uma anamnese nele e você sabe que ele é cardiopatia grave, problema cardiovascular. Me explica por quê? Vai lá no comentário. Professora, tem que explicar tudo isso no comentário? Sim, gente. Vocês estão numa sala de aula. Vocês têm que participar. Então assiste a aula, vê lá, coloca a sua opinião e vamos melhorando, né? Quanto mais a gente discutir, mais a gente vai aprendendo em ambiente virtual, tá? Então vai lá e comenta. Professora, vai valer nota? Você não precisa ir lá e comentar sobre tudo que foi alavancado na aula, mas aquilo que te faça aprender mais, aquilo que te enriqueça, tá? Então vai lá, comenta, tá? Conta um caso da vizinha, como você estivesse na sala de aula, tá? E eu tô com saudade disso. Mas logo estaremos. Diclofenaco. Interação medicamentosa. Diminui o efeito antihipertensivo dos diuréticos. Então, aí quem toma diuréticos para eliminar líquidos, toma diclofenaco para ver. Vai cair esse efeito. Aí compensa. Você tá tomando diurético, já tem a reação adversa e toma antihipertensivo, pronto. Aquela terapia já não vai atender. Aumenta o efeito da insulina. Então, pacientes hipertensos e diabéticos podem tomar diclofenaco? Por que não? Vai lá e responde. Lembrando que vocês vão ter um caso clínico, né? Então, vai vir algumas coisas nesse sentido. Então, já vai aí anotando e respondendo lá nos comentários. Diclofenaco aumenta o efeito da insulina. A pessoa pode ter o quê? Uma hipoglicemia, tá?
Se junta ao AS, potencializa os efeitos adversos, assim como o álcool, glicocorticoide e potássio. Se eu fazer uma utilização de diclofenaco com AS, eu vou ter o organismo sentindo muito, tá? Então, vou ter muito problema gástrico, muita ulceração, tá? Muito distúrbio na pressão. Então, diclofenaco tem que ter o quê? Um cuidado na prescrição dele. A dosagem, 50 mg, 2 ou 3 vezes por dia, no máximo 5 dias a utilização de diclofenaco. Eu conheço pessoas que tomam todos os dias diclofenaco, tá? Todos os dias diclofenaco. Tá morrendo, toma diclofenaco, tira a dor da coluna, do nervo, mas em contrapartida tem problemas gástricos, náuseas, vômitos, etc e tal. Ibuprofeno, queridinho, só não do corona, né? Mas o queridinho dos dentistas. Por que eu falo? Porque no balcão da farmácia a gente já via muita receita, muita prescrição de ibuprofeno. Bem absorvida na presença de alimentos. Então, você pode tomar ibuprofeno e se alimentar. É metabolizado pelo fígado, excretado pelos rins, inibe a prostaglandina, tem um efeito bom anti-inflamatório. Reações adversas menos frequentes, crianças podem tomar. Pode continuar? Não vou começar de novo. Gente, essa vida de atriz. Espera aí, que o Flor tá arrumando meu microfone. Chu. Tchá. Eu virei uma paquita. Voltando. Ibuprofeno é o queridinho, então. Por quê? Reações adversas menos frequentes. Eu não estou defendendo ibuprofeno. Eu estou dizendo que se a gente comparar, o ibuprofeno, ele tem menos efeito, menos reações adversas. Então, é um fármaco de escolha, principalmente em odontologia, tá? A gente tem um sachêzinho, que é enxaguante bucal, a gente tem ele oral. Então, o ibuprofeno é muito bem aceito. Qual que é a dosagem aí? 600 mg de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Aí fica a critério do prescritor, certo? Então, doses anti-inflamatórios que pouco se descreve reações adversas e que tem também é o ibuprofeno. O ibuprofeno não deve ser tomado com álcool. Gente, álcool não se pode tomar nada com álcool, tá? Nem o próprio álcool se pode tomar. Então, é verdade, não pode. O álcool é altamente tóxico, ele já é um produto tóxico. Quando você toma o álcool, o teu organismo, para se livrar, para se limpar, leva uma série de reações. E essas reações bloqueia, fere, machuca atividade celular, atividade enzimática. O álcool é tóxico ao organismo, tanto que se você tomar uma garrafa de álcool, a gente não se vê nesse século mais, né? Então, a gente sabe que ele é altamente tóxico. Então, álcool jamais com medicamentos. Com ibuprofeno, então, nem se pode falar, porque você pode ter um sangramento intestinal. Glicocorticoide, se você tomar ibuprofeno com corticotem, dexametasona, prednisona, que é um anti-inflamatório esteroidal, você tem o risco do quê? De potencializar os efeitos tóxicos. Então, ter edema, retenção hídrica, tudo mais. Anticoagulante, aumenta o efeito. Então, anticoagulante, se tomado com ibuprofeno, a pessoa pode o quê? Sangrar. Lítio, aumenta a toxicidade. Então, o lítio é um psicofármaco, né, utilizado aí para tratamentos e distúrbios neurológicos. Se associado ao ibuprofeno, aumenta a toxicidade. O AS associado ao ibuprofeno diminui o efeito aí do ibuprofeno. Então, as interações medicamentosas existem, tá? As reações adversas são pouco, porém, se eu associo ele a qualquer uma dessas substâncias, eu posso ter um efeito muito sentido. Então, na prescrição de ibuprofeno, a senhora é alcoólatra, faz uso de álcool, ou não vá tomar álcool durante o tratamento, certo? Isso é uso racional de medicamento. Você conhecer e você orientar. A senhora usa dexametasona, algum medicamento? Qual?
para saber se não é um glicocorticoide, se não é um anticoagulante, se não é o lítio ou o AS, certo? Nimesulida. A nimesulida também é muito conhecido. Então, de 1 a 2 horas o efeito, tá? A absorção. Durante 6 a 8 horas, né? Esse efeito dura no organismo. Então, você toma ele, de 1 a 2 horas, você sente o efeito. Isso vai durar de 6 a 8 horas, dependendo da dor e do estágio. É eliminado pelas fezes e urina em 24 horas. Bem absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, a dose é de 50 a 100, 2 vezes ao dia após a refeição. Não se pode tomar nimesulida na amamentação. Então, a mãe está amamentando? Não passe nimesulida. Vai escolher outra classe terapêutica. Hemorragias. Então, se já tem uma gastrite, já tem uma úlcera, já tem problema gástrico, gente, pelo amor de Deus, não vá tomar nimesulida. Se você tomar nimesulida e tiver algum problema gástrico, alguma irritação gástrica, você pode fazer com que a tua parede estomacal se rompa, seu intestino se rompa. Esse medicamento é altamente agressivo ao trato gastrointestinal. Tá nos Estados Unidos, esses fármacos, eles são muito bem orientados à utilização. No Brasil, não. Se a gente chegar na farmácia, a gente compra. Né? Você quer ter nimesulida e tal. Então, aqui, a situação cultural do nosso povo não sabe muito. Mas, às vezes, a pessoa está tendo problema gástrico porque está tomando nimesulida. Para o joelho, para a perna. Tá? Então, é comum a automedicação por nimesulida. É um queridinho. Tá? Tanto que você compra, tem promoção, se você queira ele. É verdade, tem promoção. Sensibilidade à nimesulida, disfunção renal e hepática. Olha aí. Ele causa o quê? Disfunção renal e hepática. A pessoa não toma água. Só vai tomar nimesulida. E aquele copo com água foi o que ele tomou de água no dia. Imagina o que isso vai dar. Vai sarar o dente, você vai conseguir mexer. Mas a pessoa vai perder o rim. Vai ter uma hemorragia gástrica. Então, tem que ter muito cuidado com o medicamento. É o que eu sempre falo, medicamento é droga. É droga. Você só usa medicamento se necessário. Tá? Não é balinha. Quais as interações da nimesulida? Álcool, esquece. Medicamento gastrointestinal, né? Causa o quê? Uma grave lesão na mucosa gástrica. E com anticoagulante, risco de hemorragia gastrointestinal. Então, a nimesulida vai dar um efeito muito sentido se tomado com álcool e lesa o trato gastrointestinal e aumenta o risco de hemorragia. Coxibes, tá? Os coxibes são seletivos, inibe COX-2. Então, são anti-inflamatório que ele não vai agir lá sequestrando prostaglandina, vários mediadores anti-inflamatórios. Não, ele vai agir inibindo apenas uma enzima. Então, a gente diz que os coxibes inibe a COX-2. Causa menos distúrbio gástrico. Tá? Então, ele inibindo, sendo seletivo para essa enzima, ele causa menos distúrbio gástrico. Não inibe a agressão plaquetária. Então, olha só, a vantagem dos coxib. Não vai inibir a ação plaquetária e vai o quê? Utilizar daí para quem tem problemas gástricos. A dose é de 180 e a ideal 120 mg por dia. Alguém espirrou? Eu vou correr. Ai, ai. Os corticosteroides, gente, os corticosteroides produzem muito efeito colateral. Quem é o corticosteroide? Lá no início da aula, são os medicamentos glicocorticoide, ou medicamentos que são característica hormonal, são anti-inflamatório que tem a característica hormonal. Esteroides, né? Produz muito efeito colateral. As indicações. Geralmente você vê a pessoa tomando quando a pessoa tem doenças fúngicas, herpes, doenças psicossomáticas, hipersensibilidade à droga e tuberculose. Então, nós temos essa classe de medicamento muito utilizada para quem vai ter uma resposta inflamatória
em consequência de alguma doença, tá? Então, corticosteroide como dexametasona, prednisona, corticortem, esses medicamentos sempre a pessoa vai utilizar esse anti-inflamatório porque tem uma patologia anterior, porém, eles causam muito efeito colateral. Aula de hoje, anti-inflamatórios. Então, por aqui nós finalizamos o anti-inflamatório. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês estarem fazendo, tá? No portal. E essa tarefinha vai complementar a classe terapêutica denominada anti-inflamatório, certo? Lembrando que nós vamos ter o quê? A N1. A prova N1 vale 5 pontos. 5 pontos vai ser um estudo de caso. Então, é muito bom você assistir o vídeo, os detalhes que eu paro e falo, pega a tua caneta, anota, por quê? Porque isso vai ter que ter lá no estudo de caso, certo? A explicação, por que está ocorrendo essa alteração no organismo da pessoa devido à utilização de algum medicamento, tá? Então, podem ficar tranquilos que eu vou anexar o estudo de caso e dar um prazo para vocês. Então, enquanto eu não termino de elaborar e anexo, tá tudo bem, certo? Então, eu vou anexar daqui para a semana que vem, tá? Porque eu tenho que enviar para a coordenação, tem todo esse processo. Vai valer 5 pontos. Outros 5 pontos, gente, é atividade, participação em sala de aula. Entra lá, comenta, né? Deixa a sua dúvida, vai valer 5 pontos. E as atividades que são postadas no mural. Tem aluno que está logando com o e-mail da turma. Eu só observo, tá? Então, eu estou esperando, estou dando um tempo para esse aluno ver que o acesso dele não está sendo computado. O que você tem que fazer, gente? Entrar, cadastrar o teu Gmail, ir lá na abinha e participar da turma, pegar o log da disciplina e entrar. Façam isso, tá? Beijo, tchau, partiu o empório, só que não. Obrigada, fica com Deus. Eu continuo online, tá? Tô no meu WhatsApp e tô no meu... Beijo pro Floro, pra Gabi, que tá aqui. Um like, curte, compartilha. Sininho. Eu de youtuber. Beijo, saudade de vocês, lindos.